Olá pessoal, me chamo Arthur, sou aluno do mestrado em Inovações e Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou gravando este podcast para a disciplina Raciocínio Lógico e Resolução de Problemas. Lembrando que para acessar o podcast, sugiro que faça a inscrição no nosso canal Pod Inclusão no YouTube e também nós temos o canal na plataforma do Instagram, @podcast.inclusão. Acessem lá para acompanhar os nossos podcasts. E hoje nós estamos com Carol, que vem discutir conosco o plano de resolução a partir das discussões dessa disciplina. Olá, Carol, nos conta um pouco como surgiu essa proposta. Olá, Arthur. Então, esse trabalho surgiu a partir do seguinte problema. Quais as possibilidades de utilização do podcast como ferramenta de apoio à prática pedagógica no ensino de pessoas com deficiência visual? E a partir disso, definimos como objetivo apresentar as possibilidades de uso do podcast como recurso de apoio pedagógico no ensino de pessoas com deficiência visual. Interessante. Mas você pode nos definir o que é um podcast? Bem, para a definição de podcast, nós apoiamos no professor Eugênio Freire, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no qual diz que o podcast é uma tecnologia que consiste em um modo de produção e disseminação livre de programas distribuídos sob demanda e focados na reprodução da oralidade, também podendo veicular músicas e sons. Você pode nos falar um pouco de que modo o podcast pode ser aplicado nos ambientes educacionais? Primeiramente, é bom deixarmos claro que essa ferramenta pode ser utilizada tanto para alunos com deficiência visual e outras deficiências, quanto para alunos sem deficiência. Teria apenas que ajustar no planejamento de cada professor. E é interessante mencionar que o podcast é uma ferramenta que permite a interdisciplinaridade. Ela pode ser trabalhada em diferentes contextos, disciplinas, enfim. Identificamos a sua aplicação na gravação de histórias e narrativas como forma de registro, criação de uma biblioteca digital de textos narrados pelos professores em formato áudio, discussão ou feedback de textos e trabalhos realizados em áudio. Intercâmbio de podcasts produzido pelos alunos de salas distintas com a mediação do professor. Ou seja, cada turma ficaria responsável pela gravação de episódios que seriam utilizadas por outras turmas. Nos relate como foi o desenvolvimento desse trabalho. Que metodologia vocês utilizaram? Olha, utilizamos o estudo de caso e antes de chegarmos no problema já mencionado, nós aplicamos um questionário online, utilizando o Google Forms, disponibilizando o link por meio do e-mail da instituição selecionada. O questionário foi respondido por 5 professores do ensino fundamental e da educação infantil, que atuam com alunos, crianças, com deficiência visual em suas salas de aula em 2 escolas públicas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E quais os resultados que esse questionário apresentou, Carol? Bem, vou compartilhar as perguntas que foram feitas e o resultado, certo? A primeira questão perguntava se os professores conheciam o podcast e percebeu que 80% conheciam. Já a segunda questionava se esses professores já utilizaram o podcast como ferramenta pedagógica com alunos deficientes visuais e o resultado foi surpreendente. Nenhum professor havia utilizado. A terceira questão buscava saber de que modo os professores poderiam trabalhar o podcast frente ao ensino de pessoas com deficiência visual. Percebeu que o podcast pode ser utilizado como apoio ao conteúdo, como avaliação, atividades colaborativas, dentre outras funcionalidades. E a quarta questão perguntava se o professor sabe desenvolver o podcast. Então, eles reconhecem o seu grande potencial pedagógico, porém, evidenciam as dificuldades impostas pela formação docente, que ainda deixa muitas lacunas que impossibilitam o desenvolvimento desses e de outros recursos. Interessante esses resultados, né? Porque a gente ainda percebe a falta de investimento e desconhecimento dessa ferramenta na educação, né? Muitos professores desconhecem as suas potencialidades. Mas então, a partir desses resultados, o que vocês fizeram? Baseado nos resultados, foi identificada a necessidade de uma formação continuada, voltada para a ampliação e ou consolidação dos conhecimentos para o uso do podcast no contexto da sala de aula, como ferramenta pedagógica para o ensino dos estudantes com deficiência visual, e assim elaboramos um plano de resolução.
E essa formação foi planejada adotando a oficina como estratégia metodológica e contemplando os aspectos considerados importantes para o bom desempenho no mercado de trabalho. Quais os aspectos seriam esses e suas definições? Bem, temos 5 aspectos. Vou explicar um pouquinho de cada um para você. Tem a inteligência emocional, que não basta que o sujeito seja inteligente cognitivamente. Ele também precisa ter a capacidade de se relacionar com outros indivíduos. Afinal, as pessoas possuem perfis diferentes e, embora não se controle as emoções, conhecê-las é fundamental para o estabelecimento do autocontrole e compreensão do outro. Já o pensamento crítico é de suma importância para a formação de cidadãos conscientes, tendo em vista que colabora para a tomada de decisões de forma mais assertiva. No aspecto da criatividade, é preciso que os educadores considerem os contextos e as realidades dos seus alunos, para que possam promover a criatividade no contexto escolar, pois é por meio das experiências de vida que a criatividade emerge. Tem também a flexibilidade cognitiva, que possibilita que os aprendizes pensem em diferentes estratégias para alcançar os objetivos traçados. Ou seja, quando o indivíduo desenvolve essa habilidade, consegue resolver por meio do pensamento lógico e estratégico problemas do seu cotidiano. Quanto ao raciocínio lógico e o pensamento computacional, é um método que possibilita ao aluno a conseguir soluções para os problemas de maneira eficaz e criativa. Por fim, a inovação tecnológica educacional. Fica evidente que a sociedade mudou, e isso significa dizer que a escola também precisa mudar, principalmente no que se refere às metodologias de ensino e ao uso das tecnologias. Nos explique como será executado o plano de resolução de vocês. Então, adotamos a oficina no formato remoto como estratégia para a formação, em virtude do contexto pandêmico ocasionado pela Covid-19, em função do distanciamento social vivenciado pela sociedade. A oficina ocorrerá em 5 momentos, de maneira síncrona, através de encontros virtuais no aplicativo Google Meet, e assíncrona. Fala pra gente os detalhes desse plano de resolução. O primeiro momento da oficina ocorrerá de maneira síncrona. Utilizaremos a ferramenta Nuvem de Palavras, tendo como objetivo conhecer os saberes dos cursistas acerca do podcast e suas vivências e experiências com a ferramenta mencionada. Paralela a esse momento, será apresentado o conceito de podcast, suas etapas de desenvolvimento e as suas potenciais aplicações no contexto educacional. O segundo momento também será síncrono e, por meio de uma exposição dialogada, haverão discussões sobre os conceitos de educação especial e inclusiva acerca da deficiência visual e suas características. E depois, os cursistas realizarão uma atividade no Google Jamboard, com o objetivo de resolver a seguinte problemática: como incluir a pessoa com deficiência visual no atual contexto de ensino remoto? No terceiro, teremos momentos síncrono e assíncrono. No momento assíncrono, os cursistas farão a leitura do texto e a apreciação de um vídeo, que tem como objetivo orientá-los sobre as etapas do desenvolvimento de um podcast. No momento síncrono, serão apresentados alguns softwares de edição de áudio, Audacity, Anchor, Filmora 9 e possíveis plataformas de distribuição de podcast, Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcast. A partir disso, os cursistas serão orientados a realizarem em grupos, por meio de slides colaborativos, via link disponibilizado, cada um dos softwares mencionados com o objetivo de explicar o funcionamento do software de edição de áudio e caracterizar as plataformas de distribuição indicados. O quarto momento ocorrerá de maneira assíncrona. Em grupo, os cursistas produzirão um podcast abordando as possíveis estratégias de uso dessa ferramenta no ensino da pessoa com deficiência visual. Para sanar possíveis dúvidas, criaremos grupo no WhatsApp para essa finalidade. Por fim, o quinto momento será de encerramento da oficina de modo síncrono. Cada grupo fará uma reflexão crítica acerca deste momento formativo a partir do seu produto final. Como desdobramento, os organizadores da oficina irão disponibilizar os podcasts produzidos pelos cursistas na plataforma YouTube, com o objetivo de evidenciar as possíveis práticas educativas voltadas para o ensino da pessoa com deficiência visual. A escolha da plataforma mencionada está relacionada à interação, acessibilidade e o maior alcance às pessoas. E vocês chegaram a desenvolver as oficinas? Obtiveram algum resultado? Essa oficina ainda não foi executada,
Por isso, não é possível apresentar resultados sistematizados e o grupo está procurando estratégias de desenvolvimento para realizá-la. Como você enxerga a importância dessa oficina para a formação do professor? Ela pode proporcionar um espaço formativo rico para reflexão quanto à integração dos recursos digitais, em especial o podcast, que é a ferramenta potencialmente favorecedora do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência visual. É uma proposta muito interessante e espero que consiga executar, tendo em vista a relevância, né, dessa oficina para o professor. Então, por aqui encerramos, né, esse episódio de podcast. Carol, tem mais alguma coisa para nos dizer? Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa proposta e queremos levá-la à frente, pois sabemos que é muito importante para a prática docente. Então, estamos encerrando mais um episódio do nosso Pod Inclusão. Muito obrigado e até mais.